Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal e na videoaula de hoje eu vou apresentar para vocês os principais parâmetros de compartilhamento de pastas e arquivos utilizados na ferramenta Samba. E vou mostrar esses parâmetros, esse compartilhamento de pastas e os parâmetros na prática, ok? Então primeiramente vamos entender o ambiente, que eu vou fazer o compartilhamento de pastas e arquivos, para a gente poder ver funcionando esse processo na prática. Então vamos lá. Primeiramente, aqui nós temos um servidor Ubuntu, que é já nosso velho conhecido, em que a gente tem duas placas de rede, e a gente tem aqui uma placa de rede com NAT e outra placa de rede com, do tipo, utilizando a rede interna, com o nome Info4 e o IP do servidor 192.168.1.10. E para uma estação cliente, que eu vou apresentar hoje para vocês, eu vou utilizar aqui o Windows 10, que vai estar na mesma rede da rede interna do meu servidor. Então, eu instalei esse ambiente, configurei no VirtualBox, vou mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui um servidor, nosso Ubuntu Server, e aqui em redes eu tenho dois adaptadores, um do modo NAT e o outro no modo rede interna Info4. E aqui eu tenho o meu Windows 10, em que na parte de configuração de rede eu coloquei rede interna e Info4, apenas o adaptador 1, certo? No Windows 10. É como se fosse um computador cliente na rede aqui do meu servidor Ubuntu Server. Então, feito isso, eu liguei aqui o servidor e liguei o Windows 10, vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui, ó, o meu servidor. O meu servidor tem duas placas de rede, como eu já falei, ó, NP0S3, modo NAT, e NP0S8, que é a minha rede interna, que é 192.168.1.10, ok? E no meu Windows 10, que é a minha máquina cliente, eu tenho aqui o meu IP aqui, ó, da máquina cliente 92.168.1.83, e aí o gateway padrão 92.168.1.10, ou seja, eu estou utilizando já o serviço DHCP que está instalado no servidor, e eu já apresentei para vocês como fazer essa instalação e configuração do serviço DHCP, certo? Então aqui já está funcionando, estão os dois computadores configurados, com seus IPs configurados. Então agora o próximo passo que eu vou mostrar para vocês é como criar, criar as pastas, né, que a gente vai compartilhar. Então antes de eu mostrar os parâmetros, eu vim aqui no servidor e vou mostrar agora para vocês as pastas que eu criei aqui para a nossa videoaula. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui essas pastas aqui, ó, e eu vou entrar aqui dentro da pasta aula samba, e dentro da pasta aula samba, que está dentro da minha pasta home do meu usuário, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pastas, certo? Por exemplo, tem a pasta pública, pasta oculta, pasta lista de usuário. Eu criei as pastas com esse nome porque eu vou utilizar parâmetros parecidos e de compartilhamento para ficar melhor para que vocês possam entender, certo? Então, por exemplo, a pasta somente leitura, pasta pública com senha. Então, o que é isso? A pasta pública, por exemplo, eu vou compartilhar aqui essa pasta, onde todos os usuários vão poder ler e escrever dentro dela, dessa pasta compartilhada, e aí qualquer pessoa pode acessar. Por exemplo, a pasta pública com senha, todos podem ter o acesso, contanto que você tenha a senha, certo? A senha de usuário criado aqui no Samba, vou mostrar como fazer isso. Pasta somente leitura, todos têm acesso, mas não podem modificar os arquivos que estão lá, o acesso será apenas dentro dessa pasta, apenas para as pessoas que aliás, os usuários podem acessar essa pasta somente leitura, certo? Não pode fazer modificação de arquivos. Aqui tem a pasta de listas de usuário, vou mostrar aqui parâmetros, por exemplo, somente alguns usuários vão poder acessar essa pasta, não todos os usuários.
E aqui a gente tem a lista de usuário e variação. Nesse caso aqui, eu vou mostrar como fazer um compartilhamento em que uma lista de usuários ele pode modificar os arquivos que estão nessa pasta e outras só pode apenas ler, por exemplo. Ok? Então temos aí nossas seis pastas e inclusive coloquei um arquivo dentro dessas pastas, um arquivo em branco, só para mostrar que tem um arquivo dentro dessas pastas, ok? Então, tenho aqui minhas pastas para compartilhar. O próximo passo é instalar o meu serviço Samba, né? Aliás, minha ferramenta Samba. Então, como eu já mostrei em aula anterior, sudo apt install Samba. Sudo apt install Samba. Depois que a ferramenta estiver instalada, que no meu caso aqui já está instalada, eu vou fazer a configuração do arquivo smb.conf. Então eu venho aqui, sudo nano /etc /samba smb.conf. Nesse arquivo é onde eu vou fazer as minhas configurações de compartilhamento de pastas e arquivos, certo? Utilizando a ferramenta Samba. Então, entro no arquivo de configuração. A primeira coisa que eu vou mostrar aqui, por exemplo, eu coloquei aqui o Workgroup, que é o meu grupo de trabalho, Security User, né, que é a segurança a nível de usuário. Eu já expliquei isso em aulas anteriores. Aliás, na minha última aula de Samba, que foi a primeira parte. E aí eu vou aqui fazer meu compartilhamento de pastas. Apresentar para vocês os principais parâmetros de compartilhamento de pastas. Bom, então o primeiro compartilhamento vai ser a pasta pública, tá? Então nessa pasta pública todos têm acesso à leitura e à escrita. Então eu vou colocar aqui a minha pasta vai estar dentro da Home, dentro de aula Samba, dentro de pública, ok? Então a minha pasta pública é que todos vão ter acesso à leitura e escrita. Aí eu coloco aqui um parâmetro bem interessante, que é o Guest OK, ou seja, convidados vão poder acessar essa pasta? Sim, certo? Então, ou seja, qualquer usuário, né, pode acessar essa pasta, não precisa de senha. Browsable, essa pasta vai estar oculta ou não. No caso do Browsable, ela vai estar lá na lista, vai estar disponível, ou seja, se tiver yes, a pasta não vai estar oculta, ok? Se o Browsable tivesse no, a pasta ficaria oculta. Você poderia acessar, colocando lá o caminho da pasta, tá? Mas, se tivesse assim, ó, você poderia acessar ela, mas ela só seria acessada através do caminho completo. Então, vou deixar aqui Browsable, você já vai aparecer lá na parte de compartilhamento. E Writable quer dizer basicamente que essa pasta todos podem ler e escrever nessa pasta, ok? Bem simples de entender, né? Vou fazer agora o compartilhamento da pasta oculta. Olha como é simples aí. A diferença da pasta pública para a oculta foi apenas o Browsable, que eu coloquei aqui no. Ou seja, não vai estar lá listado, lá nas opções para você ver a pasta. Mas se você digitar lá o caminho do servidor e colocar lá /oculta, você vai poder acessar essa pasta oculta, ok? Ela só não vai estar listada no compartilhamento, mas ela vai estar oculta. Vou mostrar agora para vocês como fazer um compartilhamento de uma pasta somente leitura. Bom, gente, esse é um exemplo de uma pasta compartilhada para somente leitura. Eu usei aqui um outro parâmetro chamado read only. Se ele tiver read only yes, né? Então ele vai ser uma pasta somente leitura, ou seja, todos os arquivos que estão dentro dessa pasta, os usuários só vão poder apenas ler o conteúdo desses arquivos, não vão poder modificar. Agora eu vou mostrar uma pasta em que é protegida com senha. Bom, esse é um exemplo de uma pasta protegida com senha. O que mudou dos parâmetros das outras pastas aqui? Basicamente eu coloquei Guest OK No. Ou seja, todos os usuários que eu tiver aqui cadastrado no Samba podem acessar essa pasta aqui, ó, pública com senha, desde que ele coloque lá o usuário e a senha dele para poder acessar a pasta, certo? Agora eu vou mostrar como apenas uma lista de usuários possa acessar uma determinada pasta.
Bom, nesse caso aqui eu já estou usando aqui mais dois parâmetros, né? Novos aqui, o valid users. Basicamente eu digo quem pode acessar essa pasta lista usuário é apenas o usuário José e Maria que estão aqui no Samba, certo? Então nenhum outro usuário pode acessar. Então, se você não tiver esses usuários, você precisa criá-los. E esse create mask, basicamente ele determina as permissões que os novos arquivos devem ter quando eles forem criados aí nessa pasta, certo? Então todos os arquivos que forem criados aí nessa pasta vai ter essa máscara aí, 777. Agora vamos para uma variação dessa lista de usuários. Olha só, nesse caso aqui, a gente tem o seguinte, que apenas o usuário João, ó, no write list, quer dizer que apenas o usuário João ele pode fazer a leitura escrita, ou seja, ele pode modificar os arquivos que estão dentro dessa pasta, lista de usuário variação. E o restante, ó, todos os outros, apesar de todos poderem acessar, todos têm o parâmetro writable no, ou seja, todos é apenas somente leitura. Então, todos os usuários vai ser somente leitura e apenas um usuário que pode modificar a pasta aqui, que no caso é o João, certo? Que é outra variação aqui, que é o write list. Existem outros parâmetros que eu não vou apresentar aqui nessa videoaula, mas são bem interessantes. Por exemplo, tem o username, que lista quais usuários têm permissão para utilização de um determinado recurso. Por exemplo, além do write list, você também tem o read list, que são as listas de usuários que têm acesso somente à leitura ou compartilhamento. Valid user mostrei. O host allow, né? Que é no caso a lista de IPs que podem ter acesso e se conectar no servidor, certo? É possível combinar com o write list. Ó, tem um directory mask, por exemplo, que é similar ao create mask, né? Mas se aplica a diretórios e não a arquivos, ok? Então, feito esse compartilhamento aqui, vou agora salvar o arquivo. Vou ver se está tudo ok. Teste parm. A princípio está tudo ok, né? Vou dar um restart no serviço. Aqui, ó, sudo service smb restart. Vou ver aqui o status. Se está o meu Samba está funcionando, está ativado. Ok, para sair. Bom, gente, lembrando que a gente precisa, por exemplo, lá para no caso, usuário João, usuário José, usuário Maria, certo? A gente precisa criar esses usuários aqui no servidor Samba, tá? Para fazer isso, você coloca assim, ó, sudo smb pswd -a para adicionar, e aí você adiciona o usuário aqui no Samba, certo? Então, no caso, você precisa adicionar João, que é só um exemplo, certo? Ele falhou para adicionar porque eu não tenho usuário João no meu sistema. Vou adicionar aqui João no meu sistema. Pronto, adicionei João no meu servidor, agora eu adiciono João no Samba. Ok, João adicionado. E assim você tem que fazer para Maria e para José, certo? E agora vamos ver o compartilhamento de pastas funcionando lá no nosso no Windows 10. Fiz aqui um restart novamente do serviço do Samba e vamos para o Windows 10. Na minha máquina aqui do Windows 10, eu venho aqui no explorador de arquivos, né? E eu posso acessar aqui o meu servidor, colocando lá // 192.168.1.10, que é o IP do meu servidor. Bom, aqui ele já está pedindo aqui uma senha. Eu fiz o cadastro do meu usuário no Samba, do usuário Cleiton. Também fiz do João, né? Entrei aqui com o usuário Cleiton. Então a gente tem aqui, por exemplo, a pasta pública. A gente pode acessar aqui o arquivo, modificar. A gente tem aqui a parte somente leitura. Vou tentar modificar um arquivo aqui. Ó, e aí ele já não permitiu você gravar aqui, basicamente, né? Dentro do arquivo, ele está pedindo para você gravar um outro arquivo, né? Então vou cancelar aqui, não vou salvar. Pasta com senha. Como eu já entrei com meu usuário Cleiton, logo no início aqui, ele já não pediu minha senha. Lista de usuário que pode acessar. Tá vendo que eu estou como usuário Cleiton, mas aí quem podia acessar aqui era João e Maria,
certo? Por isso está dando acesso negado aqui. E aqui todos podem ter acesso somente à leitura, ou seja, eu tenho acesso somente à leitura, e João, aliás, aqui era José e Maria, né? E aqui o João e Maria, então voltando. Aqui quem pode acessar é somente João, José e Maria, aqui, certo? Tá vendo? Como eu estou conectado como usuário Cleiton, não estou conseguindo aqui fazer meu acesso, certo? Eu tenho que colocar aqui José e Maria. Como eu não criei esse usuário José e Maria lá no servidor, não vou testar isso aqui não. E aqui é o seguinte, é aquela lista de usuário com variação. Todos têm acesso somente à leitura e apenas João que tem acesso à de escrita. Então, eu faço meu acesso aqui como Cleiton, por exemplo, e já pode ver que eu acesso aqui porque eu tenho acesso somente à leitura. Mas, e aí se eu tentar até acessar esse arquivo aqui e modificar, vai dar acesso negado. Agora, se eu tivesse me conectado aqui como João, eu conseguiria escrever aqui nessa pasta, nesse arquivo também, modificá-lo também, certo? E, inclusive, no que eu fiz o create mask, que foi em lista de usuário, né? Se eu criar aqui algum arquivo, todos vão ser criados dentro dessa pasta aqui com aquele parâmetro lá, 777, né? De modificação lá. Ok? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Agradeço pela atenção e pela inscrição no canal. E até a próxima videoaula.